E aí pessoal, beleza? Aqui é o Master e seja bem-vindo para mais um vídeo. Seguinte, continuação da nossa jornada aqui em Xenogears, né? Bora lá continuar aqui, né? A gente parou na caverna, eu salvei aqui nesse save point aqui. E agora a gente tem que dar uma bisoiada o que tem dentro dessa caverna aqui, que tá saindo uma chaminé aqui, tá saindo até fumaça aqui. Uma caverna dentro de uma caverna. Não sei se vocês reparou, no meio das pernas ali do Brigandine ali, ó. Aparece eles descendo e saindo. Ei, Fei, estou surpreso que tenha alguém vivendo num lugar como este. Já faz um tempo. Já faz um tempo, mas eu acho que ouvir sons de Gears. Acredito que sejam seus Gears. Bem, de qualquer forma, venham até aqui e se sintam em casa. Hospitaleiro ele, hein, gente? A cama dele não deve ser muito confortável, né? Faz muito tempo desde o meu último visitante. O que aconteceu? Vocês caíram da superfície? Seria o provável, né? Eu acho que foi isso. Entendo. É uma pena. Poderia dizer pelo som que vocês dois pilotavam bons Gears, mas as pernas parecem balançar um pouco. Está me dizendo que você pode dizer o defeito só pelo som dos passos? Hahaha. É fácil saber o que há de errado com os Gears, só pelo som que eles fazem. O meu palpite é que um deles precisa de um novo cano hidromecânico em suas juntas. Está fazendo um barulho estranho. Deve ser difícil andar assim. A propósito, meu nome é Baltazar, mas vocês podem me chamar de Velho Bal. Ah, é? Então parece que nós temos um verdadeiro fanático aqui, hein? Mas o que um velho como você faz em um lugar como este? Eu acho que vocês podem me chamar de fóssil maníaco ou colecionadores de coisas. Existem muitas coisas para serem encontradas aqui, nessa caverna de estalactites. Um colecionador? Parece interessante. As coisas estranhas, as coisas dessas estantes são coisas que você encontrou? Quer dizer, os fósseis é só uma das coisas que coleciono. Sintam-se à vontade para olhar. Por aqui você pode escavar máquinas antigas junto com fósseis de animais e humanos. Notou a lógica nessa estante? Eles vão dos mais velhos da esquerda até os mais novos da direita. Você é um arqueólogo ou coisa do tipo, velho? Eu quase não entendo o que você está falando. Para mim, eles são só um monte de ossos velhos. Fei, o que você acha? Lá vai o Fei analisar. Historiador, ó. Deixe-me ver. Primeiro, não há ossos humanos aqui. Então, daqui para a direita, eles ficam um pouco diferente, eu acho. Sim, a partir de um certo ponto no tempo, os fósseis humanos não aparecem mais. E esse ponto é mais ou menos há 10 mil anos atrás. O que isso quer dizer? Não me pergunte, eu não sei ao certo, mas acredito que não havia humanos neste planeta antes disso. E o que é o que me parece. Mas como isso é possível? E todas aquelas histórias da evolução? Você se refere à teoria da evolução? E foi dita pelo Ethos. Eu não sei como é que fala Ethos, certo? Você não pode acreditar nela. Ainda mais eu que acredito nas velhas lendas e mitos. Lendas e mitos? Você já ouviu essa história? A musiquinha. Dizem que os humanos e deuses viviam junto em um paraíso no céu. Com a proteção dos deuses, não havia medo da morte e nem desastres naturais eram coisas desconhecidas.
Então um dia, os humanos comeram, né, o fruto proibido, que é ó a maçã do Éden aí, ó, que o deu uma incrível sabedoria. Deus expulsou a humanidade do paraíso por causa de seu pecado. Amargurados por terem sido expulsos, os humanos usaram a sabedoria para criar gigantes. Com esses gigantes, eles planejavam desafiar o próprio Deus, mas Deus jogou sua ira sobre eles. Todos que desafiaram Deus foram destruídos. Todos que desafiaram Deus foram destruídos, mas nem mesmo Deus escapou ileso. Tendo o paraíso com ele, o Deus machucado se enterrou nas profundezas do oceano para dormir por eras. Antes de adormecer, Deus usou seu poder restante para criar humanos de bom coração para viverem aqui. E essas pessoas são conhecidas como os nossos ancestrais. Bem, vou parar por aqui. Tipo assim, cortei a história. Tá, beleza, continua aí, pô. Ué, vai ficar assim do nada A propósito, essa caverna tem uma saída? Há uma saída no sítio de escavação atrás da barreira de areia. Vocês podem sair por lá. Barreira de areia, ela é de ferro. Barreira de areia? Aquela parede que pode ser vista da entrada? Sim, é essa. Do outro lado há um velho sítio de escavação de Ave. Eles construíram a parede quando Ave estava escavando aqui, para impedir que a areia caísse. Pera aí, não teria que ser uma tipo de escotilha, porque a areia caísse. Lá é um portão. Tá, beleza. Mas agora não estão mais trabalhando lá. Mas como vamos abrir aquela coisa tão grande? É uma parede, provavelmente dá pra quebrá-la. Acalme-se, jovem. Não importa o gear que você tenha, você nunca quebrará aquela parede. Ela é muito forte. Então vamos fazer um trato. Um trato? A parede foi fechada de acordo com as reações dos sensores de areia. Graças a isso, agora eu não posso ir para o outro lado também. Talvez isso tenha acontecido quando vocês dois caíram aqui. Vocês estavam lutando lá. Você parece saber tudo. Mas então, o que nós podemos fazer a esse respeito? É muito simples, você só tem que desligar as chaves dos sensores de areia. Fazendo isso, vocês irão evitar que a barreira feche de novo. E quando vocês fizerem isso, eu abro. Certo, entendi. Os sensores estão em 2 lugares. Vocês os reconhecem pelas luzes vermelhas. Bem, boa sorte. Vamos, Bart. Antes de vocês irem, eu posso compartilhar algumas peças e combustíveis com vocês. Fale comigo se precisar de algo, certo? Valeu, velho. Bem, então vamos terminar nossa parte do trato. Tá, vamos dar uma olhada, ver o que ele está vendendo, que provavelmente ele deve vender. Agora sejam rápidos e desligue os sensores de areia. Ou será que vocês têm mais alguma coisa para me perguntar? Onde estão os sensores? Sobre a fundação dos Gears? Fundação dos Gears? Tem peças para vender? Não? Tá, beleza, vamos ler agora. A força de um Gear muda de acordo com suas peças e como o piloto as usam. Primeiro vamos falar sobre o motor. Com o motor bom, o seu poder de ataque e a sua capacidade de combustível aumenta. O HP depende das circunstâncias e da habilidade de defesa da armadura equipada. Uma dica para quando o seu combustível estiver baixo: use carregar para abastecer um pouco e defender-se. Tá, então parece que carregar serve, galera. Achei que era um ataque mais forte. Quando estiver lutando com um inimigo muito forte, use o turbo para aumentar sua mobilidade e poder. Se você usar
muito turbo, seu combustível irá se acabar rapidamente. Por isso, pense com cuidado e tente encontrar o seu próprio estilo de luta. Beleza, beleza. Ele ensinou aqui pra gente com dois tipos de comportamento do Gear, né? Comportamento não, dois tipos de maneira de lutar, né? Quais você quer? Vamos ver por Gear para o Gear primeiro. Trocar o motor primeiro seria uma boa. Manutenção. Combustível. Vamos abastecer aqui. Motor. Tá, beleza. Chassi. Esse aqui me dá... Eu fico com a AP de 2100 e esse 2500. É claro que eu peguei isso aqui, né? Blindagem. MS6. Mais 60 de defesa. Tá bom. Vamos ver agora aqui o Brigandini. Combustível. Ele gastou pouco. O meu ficou com. Eu tipo, de pagar 60. E o massa, tipo assim, ele não é um gear meu, né, galera? Ele não veio pro meu grupo ainda. Ele tá no meu grupo, né? E eu tô gastando dinheiro com ele. Caraca, isso aqui em 3.200. Mas também é o preço, 1.800. Mas também não dá pra me colocar aqui, não. Interessante. Para o Fei só aparece esses dois. O Welch e o Welch. O 25 e o 21. Agora pro Brigandine aparece esse Mundi aqui, né? Caraca, 2.700. Beleza aí, ó. Estamos equipados aí. O HP dele 2.700. Eu não sei o que significa o CE e o peso 4.200. Ele tá bem pesado também. Comprar armas. Não tem nenhuma. Componentes. Vamos comprar dois desse aqui. Não vou comprar não. Porque eu sei que eu vou encontrar isso aqui. Sim. Vender, sair. Vamos sair aqui. Beleza. Bora aqui continuar. Depois eu tenho que olhar esse negócio aqui de ter que ficar apertando o botão para poder correr. Vamos dar uma girada na câmera aqui. Um dos do sensor que a gente procura, gente, tá aqui. Eu só tenho que lembrar aonde, tá? Aqui, não. Onde é que é aqui, gente? Gente, se eu pegar batalha, eu vou cancelá-las, tá? Cancelá-las não, eu vou simplesmente sair delas, tá bom? Ó, vou pausar. Ó, subimos de level, já tá bom. Ah, já falei que ia ganhar? Ganhamos uma já. Hã? Tá, se eu não me engano, tá por aqui, tá, gente? Não, não é aqui não. Pra cá. Tem um pra cá, só que é um corredor gigante aqui, tá, gente? Eu sei que tá pra cá, quer ver, ó? Eu só tenho que achar que tá a parede. Ah, tá. É naquela saída lá mesmo, gente, eu acho. É lá mesmo. Legal que só tem o barulho da gotinha caindo. Filtração da água. Achei que era batalha, juro. Agora é.
Preciso encontrar o robô, galera. Tem um robô que fica parado na parede aqui. É ele que define. Não sei porque toda vez que eu passo por aqui eu acho a ida mais complicada. Mas tá dando até uma boa experiência da gente. Caramba, esse corredor é grande demais. Na hora que eu voltei, eu não era tão grande assim. Tá, beleza. Um tá aqui. Tá ali embaixo, ali, se eu não me engano. Aqui foi aonde a gente chegou, galera. Aqui tem que ter um save aqui. Não é aqui que tá, não. Essa visão de cima, assim, que você não pode olhar um pouco mais diagonal, é que me mata de raiva, velho. Ele tá por aqui. O problema é que essa visão aqui não cai, não. Aí, ó, subimos de nível. Caramba. O ruim aqui é que não tem um mapa específico assim, galera. Só tem essa bússola, né? Aqui foi da onde a gente veio, ó. Batalha aqui. Eu tenho que ficar de olho, gente, na hora que eu pauso pra poder fazer as lutas, né? O que que acontece? Eu tenho que olhar direitinho, porque às vezes o mouse dá 2 cliques, aí ele pausa e despausa ao mesmo tempo. No caso, ele despausa e pausa ao mesmo tempo, né? Não tem nada aqui não, tá? Esse aqui é um lugar que a gente tem que subir aqui, tá? Achar a saída aqui e vazar. Eu acho que já passei aqui, né? Cadê as rochas? Tem um buraco aqui, eu sei. Já dei 2 voltas já no trem. Aqui. Passagem aqui também. Tem que voltar pra trás aqui. Corredorzão. Subimos de nível novamente aí, ó. O brigandino fica fazendo um tremelica lá. Aquela lá do corredor era bem maior, né? Agora é subir de nível.
Eu tô sempre a 2 níveis à frente do Bart. Será que é aqui que tem a... Não, não é aqui não, gente. É aqui mesmo. Deixa eu ver. Não, não é, droga. Eu vou caçar esse trem, peraí. Engraçado, porque eu devo ter passado por outro lugar, só pode. Porque aqui, ó, esse robô aqui que você... Esse robô é a marcação, gente. Você tem que achar esse robô aqui, porque você vai virar pro lado de cá, ó. Na parte de cima aqui e passa debaixo dessa parede. Vai passar debaixo aqui, ó, e subir aqui, gente, ó. Ali, ó, tá vendo? Deu pra ver um sensor aqui já. E aqui em cima temos um item. Beleza, eu vou dar uma olhada no que é esse item, tá, gente? Vamos lá dar uma olhada nele. Ih, apertei o botão errado. Carne seca, ressol, aquassol. Equipamento. Pra eles não tem nada, né? Vamos ver pros gear. Opções dos gear. Nada. Habilidade. Tiro de QI. Purificação. Eu, hein? Equipamentos. Legal, o Courier não tem nenhuma arma, né? Extra. Tá, legal, vamos usar isso aqui. Dá mais 5 aqui de defesa. Mais 3. Aumenta a resposta de defesa. No caso, não dá pra colocar isso aqui não. Couro. Ah, tá. Aqui aumenta o ataque dele, ó. Extra 1. Ar-condicionado. Caso mais 2 de defesa e mais 5 de defesa. O cara ganha defesa aqui, né? O Brigandini. Caraca, o Brigandini ficou bem defesa, bastante defesa agora. Não posso colocar nenhum dos dois nele. Um ar-condicionado lá pra mim, pô. Entrar ou sair do gear. Beleza. Pegamos uma arma nova aqui. Bora aqui sair pra ir lá desligar o outro, tá? Aí no caso aqui, ó. Pra cima aqui, exatamente onde é que nós estava lá no velho. Ah, tá. Aquela hora eu passei por cima, gente. Sabia que tinha alguma coisa a ver com isso? Aquela hora eu fiz a saída por cima, que no caso é aqui, ó. A gente fez a saída por aqui. Por isso que a gente caiu naquele lugar, praticamente no início, e eu não encontrava a saída. Então não passe por aqui. Quando vier no velho ali, ó, passem pelo outro lado. Agora a outra... Eu vou ter que ir lá no velho, gente, pra poder abastecer meu gear. Vira ele descendo? Eu esqueci de abastecer meu gear. Então... Aí, tô de cá agora. Eu sei que falta um, ele tá aqui perto aqui. Vou ver se eu abasteço aqui. Comprar armas, componente. Não, não é componente, não. É manutenção, combustível. Olha lá, falei, tava acabando, galera. Aproveitar aí para abastecer o Brigandini também. Já tá equipado. No
Já tá tudo equipado, é só abastecer mesmo. A cara dele ficou reta. Só tem um olho. Tá, agora lembrar aqui onde é que tá o outro aqui, gente. Ah, tá. O outro tá exatamente na parte de cima aqui mesmo. Você vem por aqui mesmo. O corredor aqui é longo, tá, gente? Aqui é corredor chato de passar. Olha lá, o robozinho tá ali embaixo, tá vendo? Se eu tivesse virado aquela vez, eu tinha achado ele. Agora aqui é corredor comprido. É engraçado que o Brigandinho fica tremendo, cara. Ele não voa, né? Ele parece que ele fica... Deve ser por causa do peso dele, né? Porque ele é bem pesado. Eu gostaria era que ele tivesse alguma espada, alguma coisa assim, saca? Olha, ele fica tremendo, galera. É esquisito. Já o Gear do Fei já consegue voar, né? Ah, eu não posso cair ali, não. Acho que é pra cá. Aí ele aqui. Beleza. Agora eu posso cair. Aqui é onde eu falei pra vocês que a gente chega, saca? Só tem que encontrar a saída aqui agora. Aqui, ó. Tá vendo? A gente cai aqui. E outras passagens aqui, ó. Então, o sensor ele fica em cima da gente. Só que pra gente chegar nele, a gente tem que, no caso, ir pela passagem de cima. Lá onde tem aquelas piscinas, né? Eu chamo lá de piscinas de gota d'água. Onde tem que as piscinas. Lá você tem que ir na parte de cima. Apesar que aqui você gira em 360 graus a câmera, né? Mas é... Vou pausar aqui. Gente, esse bicho é o Pimba. Tem hora que começa a esquivar, você não acerta ele uma vez. Aqui esse corredor, aqui no caso são dois tipos de corredor. O corredor de cima e o corredor de baixo. Esse é o corredor de baixo, ele é mais curto. Por isso que eu fiquei falei assim, não, mas... O corredor ficou menor, a gente andou nele mais rápido, aí, ó, tá vendo? O outro a gente fica um tempinho maior nele, né? E no caso é essa ponte da parte de cima aqui, a gente vai passar perto dela, aqui, ó. Essa aqui, ó. A gente passa nela, então. Já fizemos aqui a nossa parte, já desligamos os sensores. E aqui, ó, tá vendo? A gente chega na parte de baixo aqui, ó, né? Aí no caso, você tem que ir pela parte de cima que é aqui, ó. Entendeu? Bora lá conversar com o velho que ele vai abrir o portão. Acho que esse velho ele deve ter a chave, porque não pode. Bora começar uma história bem cabulosa. Viu? Tô no nível 17? Eu nem vi. Deixa eu ver aqui, gente. Porque eu já fiz esse vídeo uma vez e chegou uma certa parte. Isso, 17 e 18. Chegou uma certa parte, eu tinha apertado pause e esqueci de voltar o vídeo. Então, eu lutei contra um chefão que vai ter aqui na frente, que eu já sei porque eu já fiz o vídeo, né? E tive que apagar o vídeo e fazer de novo, gente. Vamos conversar com ele aqui agora. Ah, bem na hora, né? Já estava prestes a abrir a barreira de areia. Portão de areia.
Agora tem uma cinematic, né? Dele abrindo. O portão descendo aí, ó. Ele é feito de ferro aí. Porque é areia. Deveria ser barreira de contenção de areia. Mas eu achei que iria vir uma onda de areia aqui. Mas não veio. Daqui uns anos como é que fala? Daqui esse monte de areia que tá caindo aqui, essa caverna já não vai existir mais, né? Muito bem, velho. O tratado está feito. Ei, velho, tem uma coisa que quero te perguntar. O que é? Ouviu falar, ouvi falar que existe um lugar no mundo com um Gear muito superior aos outros. Dizem que o nome dele é o Gear Deus. E ele foi feito na Era Antiga, mas escondido em algum lugar. Você sabe alguma coisa sobre isso? Um Deus criado pelo homem? Criado com a sabedoria divina? Tal Gear teria o poder de 1000 Gears. Com o mover de um braço, ele poderia destruir cidades inteiras. Seus gritos de guerras poderiam ecoar trovões no céu. Você deve estar se referindo ao Omni-Gear. Você o conhece? Então talvez ele seja o Gear que você estava falando nos seus contos sobre a batalha com os deuses. Ó santo Deus, você também, garoto. Essa história foram criadas para inspirar as almas humanas. São só lendas, não existe de verdade. Porém, deixe-me ver os seus Gear. Vai demorar um pouquinho por isso. Espere, por favor. Ei, espere! Ah, ele se foi. Ei, Bart, você acha que o Gear daquela história está enterrado por aí? Acho que foi isso que eu ouvi. Poderia um Gear que nós usamos ser um deles? É claro, quais seriam as chances disso acontecer? Deve ser porque como é que fala? O Fei está se referindo à capacidade dele controlar, né? E conseguir tirar o máximo do Gear, né? Vamos dizer assim. Vocês vão ver mais pra frente o que vai acontecer aqui. Igual aconteceu lá na vila, né? Nos vídeos passados aconteceu lá na vila. Infelizmente, o Fei destruiu a vila inteira, né? Porque não soube controlar o poder dele. Só que esse poder é dele, não é do Gear, né? Aí ele tá achando que poderia ser, tipo assim, que ele encontrou esse Gear e esse Gear se refere a tal Gear Deus lá, o Omni-Gear. Os Gears que são escavados atualmente são usados há cerca de 100 anos, mais ou menos. Na idade dos Gears da lenda, eu não entendi porque falou não, mas tudo bem. Mas então, por que eles estão enterrados? Eu não sei. Não se tem registro, exceto que deve ter alguma verdade no conto sobre terem os enterrados depois da guerra. As marcas de balas cobriam a maior parte da armadura dos Gears, confirmando isso. Confirmaram isso, né? Você quer dizer que não há registro dos últimos 100 anos? E o que tinha antes disso? Não há nada em nenhum dos dois períodos. O Ethos controla todos os registros referentes àquele período do tempo. Talvez eles tenham algo referente a isso. Tudo que sabemos sobre nossa história são pequenos pedaços que descobrimos por nós mesmos. E então, Fei, o que você acha do velho? Como assim? Muda de conversa assim rapidão? Por que um velho vive sozinho em uma caverna velha como essa? Eu não sei. Ele deve estar escavando gears antigos, talvez. Exato, então você também pensou nisso. Ei, foi só uma piada. Eu não falei toda a história a sério. São só lendas, sabe? Não, esse velho está tramando algo. Não pode ser!
Depois desse tempo todo que o velho viu o Gear fez, tá, gente? O que foi, velho? Este é o seu Gear? Bem, mais ou menos. Onde o conseguiu? É só emprestado. Este é o hospedeiro do espírito assassino de Deus. Hospedeiro. Ah, tá. Uma teoria minha, hospedeiro de assassino de Deus. Espere um momento que você disse. Tá. Hospedeiro assassino de Deus. Por que, gente? Na capinha do CD, eu não tenho ela mais, né? Infelizmente. Mostra um Gear branco igual ao do Fei. Só que ele branco. Então, provavelmente, ou deve ser outro Gear parecido com esse, ou deve ser armaduras ou peças que vão ser acrescentadas no Gear do Fei. Eu tô deduzindo isso, tá, gente? Não te dou certeza, tá bom? Nada. Eu não disse nada. Não, eu ouvi sim. Você disse assassino de deuses. Foi isso que você disse, não foi, velho? Seus Gears estão prontos. Não tem mais o que tratar comigo. Já estou muito cansado. Podem ir embora. Ir embora? Olha aqui, velho. Vamos ver se ele tem alguma coisa a mais pra falar, né? Ah, não, já colocou a gente dentro do Gear. Pô, cara sem educação, irmão. Tá, beleza então, né? Gente, essas palavras que eu disse aqui agora, pra mim, são só deduções, tá? Porque na capa, né, tem, tem um Gear branco igual ao do Fei aqui, ó. Tá, beleza. A gente não consegue descer, não sei se vocês estão reparando, tem uma gradezinha. Provavelmente ele não consegue pular isso, tá bom? Não consegue. Provavelmente isso aqui é um elevador de Gear. E vai estar desligado. Porrada. Ah, com essa subi de nível, 19 e 18. Moeda do céu aprendida. Moeda do céu? Legal. Pelo menos agora tem um ataque. Ah, no caso é com o Fei, né? Com o Fei não, com... Isso aqui não funciona, provavelmente a gente tem que vir aqui. Quer entrar na gôndola? Sim. Vamos passear. Olha lá, nada mais que um monte de pixel colorido eles são, gente. Eu gostaria muito, né? Gostaria muito. Imagina um remake desse jogo, galera. Eles fizeram de Chrono Cross. Eles poderiam muito bem fazer desse aqui também, cara. Ou de Alundra. Nossa, velho. Nossa, de Alundra 1, velho. O jogo que a gente tá jogando, a gente tá zerando aqui. Ligar a energia? Sim. Cara, seria muito da hora, gente. Não, um remaster de Alundra, um remaster de Xenogears. Tem muito jogo antigo muito bom que merece remaster, gente. O famoso dito antigo, né, de Dino Crisis. Nó, zerei, tá, gente? De repente eu até trago aqui pra vocês também. Apesar de ser um jogo de época antiga e muito quadrado, mas eu gosto bastante, tá? Agora tá piscando amarelo, vamos ver aqui. Desceu. Tá, eu sei que eu tenho que descer. Ah, deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Ixi. Porrada. Será que eu consigo pular aqui? Beleza, mas é aqui mesmo que eu tenho que ir, tá? Só pra não ter que descer lá embaixo, tá, gente? Ah. Uai. Uai, cadê o Brigandine? Ele sumiu, galera. O Brigandine pulou lá embaixo. Apareceu a Margarida. Lembra que eu falei da coisa que vocês iam ver diferente?
caso, esse é o chefão. Essa batalha a gente vai televisionar, vamos dizer assim, né? Pra cá que eu tenho que ir, ó. Pulei, filho. Tem... Parece que ele é gigante, assim, né? Porque pousou bem atrás da gente, tá? Bora lá então, né? Ó, oh, legal, tô tirando 80 nele. Porque com aquela primeira arma, gente, a gente tira muito pouco nele. Agora eu já posso atacar ele com o meu combo triângulo quadrado. Hadouken! E infelizmente o Brigandine ele só tem esse ataque, que é a Switch. Mas arranca uma bordoada até boa. Não precisa disso tudo? 132. Arranquei mais. Eita! Ele jogou parafusos quentes na gente. Eu posso usar o modo turbo, né, galera, pra poder dar um ataque melhor, né, no caso aqui, né? Cadê? Aqui, modo turbo. Não arrancou tanto assim, não. Vou ter que desligar o modo turbo porque tá acabando minha gasolina. Apesar que eu tô com 2122, né? Vamos ver o Brigandine aqui. Desligar o modo turbo dele. O modo turbo é como se eu colocasse lá no motor do Gear lá uma sexta marcha e acelerasse no talo, entendeu? Andasse lá uns 300 km por hora. Vamos ver esse combo 2 aqui. Só isso? Calamidade. Calamidade. Calamidade é o nome dele, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas é de bobeira. Minha gasolina foi qual? Eu vou usar o triângulo pra vocês verem. Só isso. Cara, eu acho que se um robô desse fizesse a acrobacia que ele faz, que dá um mortal pra trás, pra poder ligar os foguetes dele e sair voando, sério, na hora que ele desse a acrobacia, ele cair que nem um chumbo no chão, cara.
Eu não sei se tem algo especial. Vamos dar uma olhada. Pera aí, o que tem aqui? Aplique éter. Carregar. Itens. O que mais temos aqui? Opções especiais. Carregar. O que é opções especiais? Ele não tem nada. Turbo. Item. E... opções especiais. O que é aplicar éter? E o que é moeda do céu? Tá, beleza, vamos ver o que é isso. Isso, no caso, é o poder dele contra um Gear. O poder humano contra um Gear, galera. É a mesma coisa que quando a gente pega... Horyuken! Ih, já cansou lá. Ih, caiu! Ah, agora que é a hora, gente, que eu falei pra vocês, ó. O porquê do Fei perguntou para o Bart, né, se a gente não poderia já estar com algum Gear que poderia ser da época, né, daqueles Gear deuses, ou poderia ser um Gear, né, o Omni Gear. Ah, que idiota, tentando nos assustar com todo esse showzinho, mas sem nenhum poder, hein? Da última vez você perdeu pra ele. Bem, parece que é a saída. Então é hora de dar adiós a essa caverna velha. Hã? Mas o quê? Sai da frente, Bart! Ele volta, ele cai. Ele volta, levanta, fica em pé e depois cai de novo. Eu acho engraçado isso. Uou! Que diabos você fez? Ei! O que quer dizer com O que afinal era aquilo? Você não sabe? Não. Eu não sei. Aquilo foi incrível. Você transformou aquela coisa gigante em pó. Por que não usou essa técnica antes? Eu não conheço essa técnica. Eu não faço ideia de como eu fiz isso. Ah, bem. Eu acho que nem importa mais. De qualquer modo, obrigado por me ajudar. Bem, agora que nós nos livramos do incômodo, vamos embora daqui. Não é mesmo, Fei? Eu olhei, gente, para ter certeza que eu não tinha deixado pausado, porque da última vez eu fiz a batalha do chefe inteirinha pausada. Conversei com vocês, falei com vocês, dialoguei, mostrei defeitos dele e tal, ponto forte, ponto fraco. Tanto que o que? Agora na hora que eu fui fazer o vídeo, eu até esqueci de colocar os pontos forte e fraco do robô aqui, né? Do Gear grandão. Será que ele dá quando pular aqui em cima? Aqui, ó. Será que tem save? Oh, o deserto. Uau! Nunca pensei que sairíamos daqui.
Onde estamos? Você está vendo aquelas montanhas gêmeas ali? Gêmeas? É uma maior que a outra. É onde está localizado a cidade de Bledavik, a capital real de Aven e o castelo de Fátima. Ó, o castelo da minha mãe, galera. Atualmente não há nenhum rei vivendo lá. Mesmo assim, lá era o meu antigo lar. Fei, antigo lar? Eu gostaria de ir lá para acertar as contas, mas considerando a nossa proximidade da capital, é provável que sejamos pegos. Ei, pare de ser tão calado, camarada. Eu acho que vou ter que te levar de volta para os seus amigos logo, ou você morrerá de desgosto. E ainda mais, o ponto de contato com Yggdrasil está bem ali. Não se preocupe, você logo irá reencontrar os seus amigos. Já encontrou com os amigos lá. Ei, estava preocupado com você. Doutor, eu quero para poder encerrar o vídeo, galera. Já tá ficando muito grande. Bem-vindo ao Cruzador de Areias Yggdrasil. Nós nos desculpamos pelo incidente. Eu tenho certeza de que todos já devem ter se apresentado adequadamente, mas permita-me apresentar o líder dos piratas, Mestre Bartolomeu. Aliás, posso perguntar ao jovem mestre se já se desculpou com o mestre Fei? O quê? Hã? Eu? Diz que ele estava errado, certo? Estava errado, certo? Apenas dizer a alguém que estava errado depois do que ocorrido não resolve nada, jovem mestre. Eu achava que esse cara era irmão do Bartolomeu. Primeiro imediato. Sinto muito não ter me apresentado antes. Meu nome é Sigurd. Sigurd. Sou o primeiro imediato desse cruzador de areia. Bem, então por favor, me avisem se precisar de algo. Esta é a situação, então vê se me desculpa, tá bom? Jovem mestre, já chega de diabruras. Ai, não puxe. Vamos esperar na nossa cabine até chegarmos lá. Lá é bem bonito e confortável. O que foi? Parece triste? Não. É que aconteceu algo? Não, nada. Beleza, então, gente, é o seguinte, a partir daqui a gente continua no próximo episódio, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês aí que assistiram o vídeo, muito obrigado, valeu mesmo. Se não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e compartilha. E não esqueça de marcar o sininho de notificações para receber mais vídeos e saber quando eu estiver fazendo live, beleza? Eu vou ficando por aqui, boa noite para vocês e fui!